Carta de Tiago, capítulo 1, versículos de 1 a 8, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Vamos orar, queridos. Senhor, graças te damos por mais uma oportunidade de estar na tua casa, de estar com nossos irmãos, de poder te adorar, te glorificar, poder fazer a ti nossas orações, poder abraçar nosso irmão, ter comunhão com ele, e agora poder abrir a tua palavra, sabendo que ela é a tua boca se abrindo e falando conosco. Dá-nos o entendimento da tua palavra, Senhor. Aquela condição que nós não temos, acrescenta-nos pela ação do teu Espírito. Que haja um mover sobrenatural aqui e possamos alcançar os mais profundos dos teus mistérios. Dá-nos daquele maná escondido, aquilo que o Senhor ocultou dos sábios e entendidos, mas revelou aos pequeninos. Nós queremos, Deus, agora estar vazios de nós mesmos, mas cheios do Senhor, para que a tua palavra faça efeito em nós e que ela fique grudada em nosso coração e não saia de nós em cada passo que dermos essa semana, em cada palavra que dissermos, em cada decisão que tomarmos, para que a nossa vida seja de fato para a glória do teu nome. Repreenda, Senhor Deus, tudo aquilo que vier contrário à tua palavra, porque ela é a única coisa que importa para nós. E nós queremos ouvir a tua voz nessa noite, em nome de Jesus. Pode se assentar. Não tenha a menor dúvida. É sobre isso que eu gostaria de conversar com os irmãos nessa oportunidade. Nós lemos esse texto da carta de Tiago. Ele escreve as 12 tribos que se encontram na dispersão. E ele diz aqui que os irmãos devem ter, por motivo de alegria, passar por várias provações. Várias aqui são multiformes, de variados tipos. Mas ele diz, se alguém precisar de sabedoria para passar por essas provações, deve pedir a Deus. E Deus a todos dá liberalmente. Só que o texto chama a atenção que nós devemos pedir com fé, em nada duvidando. A dúvida é um dos grandes inimigos da fé. A palavra dúvida, que aparece várias vezes no Novo Testamento, ela vem do grego diacrino, que significa estar em divergência consigo mesmo, lutar com disputa, contender consigo mesmo por algo. Então, dúvida é aquele momento em que você não sabe bem o que fazer, para onde ir, em que acreditar. E eu penso que todos nós aqui já passamos por momentos assim. Desde as dúvidas mais elementares, como num restaurante self-service, você não saber qual comida colocar no prato, dirigindo o carro numa encruzilhada, não sabemos se vamos para a direita, se vamos para a esquerda. As dúvidas também passam por questões mais importantes. Qual faculdade que eu vou estudar? E hoje a gama de opções é bem vasta. A gente fica em dúvida sobre qual emprego aceitar. A gente fica em dúvida sobre com que pessoa nós vamos nos relacionar e nos casar. Quando chega esse conflito, que você está entre duas possibilidades e não sabe bem qual escolher, você gera uma controvérsia com você mesmo. Tem pessoas que têm muitas dúvidas, mas a pior dúvida de todas é em relação às coisas espirituais. Qual religião é a certa? Qual é a maneira certa de servir a Deus?
E eu escolhendo servir ao Deus verdadeiro, onde que eu vou servir esse Deus? E eu escolhendo a igreja, como eu vou servir a esse Deus? Qual é meu ministério? Qual é meu dom? Eu vou para o campo missionário, eu fico na igreja local, eu entro no louvor, fico na oração. Nós precisamos enfrentar essas dúvidas. A Bíblia diz que nós não devemos duvidar, mas às vezes as dúvidas vêm. Nós precisamos enfrentá-la, nós precisamos tratá-la e não podemos deixar que a dúvida desvie os nossos olhos do Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que eu quero frisar com os irmãos nessa noite é que dúvida e fé não combinam. Nesse texto que nós lemos, ele diz aqui no verso 6, o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Creio que todo mundo aqui já teve a oportunidade de estar diante de uma praia e ver as ondas. A onda tem vontade própria? A onda ela é constante? A onda só existe porque a água é agitada pelo vento. E a hora que o vento parar, acabou a onda. Ela é totalmente agitada e levada para todo lado pelos ventos. A pessoa que vive acometida por dúvidas, ela é exatamente assim. Ela é levada para todo lado. E foi exatamente isso que Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 4, versículo 14. Deus levanta pessoas para nos ensinar, a fim de que não sejamos como meninos, levados para todo lado, por todo vento de doutrina, e também enganados pela artimanha dos aproveitadores. Uma pessoa que tem dúvidas, ela é um alvo fácil, uma presa fácil para os ventos de doutrina e para os enganadores. Porque para quem não tem um valor definido, qualquer valor serve. Para quem não tem uma direção a seguir, qualquer caminho serve. Então, uma pessoa que duvida, ela é como uma onda impelida e agitada pelo vento. O texto diz também que quem duvida é alguém de ânimo dobre. Ânimo dobre, no grego, é dipsique, duas almas, mente dupla. Ela muda toda hora. Porque se ela tem dúvida, ela não sabe o que ela quer, toda hora ela muda de opinião. E é difícil a gente lidar com pessoas que têm duas caras, não é verdade? Que têm duas almas, que não têm uma opinião formada. Você conversa com ela, ela concorda com você. Ela vira as costas, o outro concorda, ela já discorda de você. É difícil. É claro que nós não precisamos concordar sempre com as pessoas. Mas é tão bom quando a gente conversa com a pessoa, irmão, o que você acha? Ah, eu sou contra. Pô, beleza, já sei que você é contra. Agora você pergunta, não, eu sou a favor. Aí você conta com a pessoa no outro dia, não, mas eu sou contra, pastor, pensei direitinho, eu sou contra. É assim que é o indivíduo que duvida. E por fim, o texto diz que o que duvida é inconstante em todos os seus caminhos. A palavra grega para inconstante significa instável, desassossegado. A gente percebe que às vezes algumas pessoas que estão na caminhada conosco, a vida dela parece um eletrocardiograma, já viu? Um pico para cima, um pico para baixo, um pico para cima, um pico para baixo. A gente não percebe uma constância. Tem dia que está pegando o demônio à unha. No outro dia não quer vir na igreja, está desanimado. Altos e baixos. E a Bíblia diz que nós temos que ser constantes. O tempo todo a Bíblia diz, sede firmes e constantes. É ruim você ter pessoas que no momento ela dá 100% e no outro momento ela dá 0%. Temos que buscar uma constância. E aqui a Bíblia diz que quem duvida é assim. Porque se ele duvida, ele não sabe ainda o caminho que ele vai trilhar. Então ele vive de altos e baixos. Tiago termina dizendo que a pessoa que vive assim, em dúvida, não deve nem supor que alcançará do Senhor alguma coisa. Por quê? Porque o tempo todo a Bíblia diz que o nosso relacionamento com Deus é pela fé. Segundo Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é certeza. A fé
é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então não tem como a dúvida coadunar com a fé. E a fé não é a certeza que tudo vai dar certo. Fé é você crer que tudo que Deus faz é o certo. Fé é uma reação à revelação. Fé é acreditar naquilo que Deus é, naquilo que Deus faz e naquilo que Deus fala. Por isso Abraão é chamado pai da fé. Ele creu em Deus dessa forma. Quando Deus disse, sai da tua casa, da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda te mostrarei, está escrito, Abraão creu em Deus. Fé é ouvirmos a voz de Deus e termos certeza de que tudo que Deus faz é bom, que Ele nos ama, que Ele nunca erra e que eu posso fazer do jeito que Ele está falando, que no final tudo vai dar certo. E tudo dá certo é o nome de Deus ser glorificado em mim, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Fé é certeza. Exatamente o contrário de dúvida, que é a falta de certeza. A Bíblia diz o tempo todo, irmãos, que o justo viverá pela fé. Você vai ler isso em Abacuque 2,4, Romanos 1,17, Gálatas 3,11, Hebreus 10,38. O justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Em Hebreus 11,6 está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. Efésios 2,8 vai dizer que a salvação é mediante a fé, pela graça de Deus. Então, definitivamente, dúvida e fé não combinam. Os irmãos não tenham a menor dúvida disso. Em segundo lugar, a dúvida pode acometer até mesmo os melhores crentes. Vamos abrir Mateus, capítulo 14, versículos 23 a 33. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Nesta passagem vemos a experiência de Pedro, que era um dos apóstolos mais íntimos de Jesus. Aí eu pergunto para vocês, por que Pedro afundou aqui nessa passagem? Porque ele desceu do barco. A gente geralmente lembra que Pedro afundou, mas não lembra que ele foi o único que desceu do barco. E foi o único que andou um bom pedaço sobre as águas. E nós vemos aqui nesse texto que há aqui um misto de fé e dúvida. A primeira atitude de Pedro foi a fé. Ele desce do barco e diz, é o Senhor? Então faz-me andar sobre as águas como tu andaste. E ele então anda sobre as águas. Irmãos, isso é um negócio extraordinário. Já pararam para pensar? No entanto, quando ele começa a andar sobre as águas, em algum momento, a força do vento faz com que ele repare mais nas ondas do que em Cristo. Então ele afunda. Aí nós vemos o quê? A dúvida.
Jesus, ele diz expressamente o real motivo do fracasso de Pedro: a dúvida. Por que duvidaste, homem de pequena fé? Alguém que tem coragem de descer do barco e andar sobre as águas, duvidou quando as ondas cresceram perto dele. Irmãos, os melhores crentes podem passar por momentos de dúvidas. Na hora de um desemprego, na hora de uma enfermidade, na hora de uma crise familiar. Qualquer ser humano pode ter dúvida. Será que eu sou chamado mesmo? Será que eu sou crente mesmo? Será que a minha esposa me ama mesmo? Será que o meu marido me ama mesmo? Será que eu devo ficar nessa igreja? Dúvidas. Talvez todos nós que estamos aqui hoje tenhamos uma ou outra dúvida em determinadas áreas. Mas nós não podemos deixar de modo algum que essas dúvidas desviem o nosso olhar da pessoa de Cristo, a ponto de a gente vir a afundar. Irmãos, eu fico pensando o seguinte: se a fé de Pedro era pequena, imagina dos outros 11 que estavam no barco. Irmãos, se a fé de Pedro era pequena, imagina a nossa, que eu nem no barco eu entro. Os irmãos não tenham a menor dúvida de que a dúvida pode acometer qualquer pessoa, inclusive os melhores crentes. E em terceiro lugar, irmãos, é preciso se compadecer dos irmãos que estão na dúvida. Carta de Judas, capítulo único, versículos de 20 a 23, diz assim: Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos, em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Judas aqui revela para nós que tem 3 tipos de pessoas dentro da igreja. Primeiro são os verdadeiros crentes. E aqui a instrução é: vós, os crentes, guardai-vos no amor de Deus. Em segundo lugar, tem aqueles que estão na dúvida. A Bíblia diz que nós devemos nos compadecer deles e trabalhar para tirá-los dessa situação. E o terceiro grupo de pessoas, que aqui diz são os outros, são aqueles que não são crentes. Eles estão vivendo na prática do pecado. E como que nós devemos lidar com essas pessoas? Aqui diz que nós devemos ser compassivos, mas em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Até a roupa é complicado. Não dá para haver maior aproximação. Então essas pessoas convivem. Vocês percebam que nós não temos licença para maltratar ninguém. Os que são crentes, que demonstram ser crentes, vamos guardar uns aos outros, esperar na misericórdia de Deus e esperar a vinda de Cristo. Quando tudo isso vai ser consumado, nós vamos para o céu. Ótimo. Aqueles que estão na dúvida, nós temos que nos compadecer deles. Devemos nos esforçar para arrebatá-los do fogo. É interessante que o termo aqui é harpazô, que é a mesma palavra para o arrebatamento da igreja, que aparece lá em 1 Tessalonicenses 4,17. Arrebatar é raptar, pegar de repente, dar um jeito de tirar ele dessa situação. Arrebatar de onde? Do fogo. E a palavra fogo aqui no grego é pur, que é a mesmíssima palavra usada para descrever o fogo eterno, que está lá em Apocalipse 21:8. Uma vez que está escrito que a salvação é pela fé, e que fé é certeza, quem está em dúvida, irmãos, corre mais risco do que se imagina. Nossas dúvidas devem ser colocadas diante de Deus. Concluindo, irmãos, até mesmo o melhor dos crentes está sujeito a passar por um momento de dúvida. Apesar disso, a dúvida não é compatível com a fé cristã, porque a fé é certeza. Certeza naquilo que Deus é, naquilo que Deus fala e naquilo que Deus faz. Nós devemos pedir graça ao bondoso Deus para viver pela fé, guardados no seu amor. Devemos nos compadecer daqueles que estão na dúvida,
fazendo todo esforço para resgatá-los desse inferno. A dúvida vai tentar nos atacar durante todo o tempo em que vivemos aqui nesse mundo. Mas devemos confiar na misericórdia de Deus e aguardar pacientemente a sua vinda, quando então tudo isso vai passar. Vamos ficar de pé, queridos. A vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil, mas contra a dor que é tão sutil, há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Teu céu escurecer e a sós penares teu sofrer, não desanimes pra vencer. Há um caminho só.